A prova ainda vou elaborar. Bom, gente, mais uma vez, bom dia. São 9h09 do dia 17/8/2021, sétimo ano A, sétimo ano C, segunda aula para revisão. Nossa prova será dia 21 de agosto, agora, Deus permitir, no sábado. A prova tem 8 questões, basicamente um assunto para 2 questões. Eu vou lembrar vocês os assuntos, estão lá no Classroom, do sétimo A e do sétimo C. Nós, semana passada, a gente fez uma leitura breve de algumas questões do projeto. Eu coloquei 5 questões para vocês analisarem, interpretarem, responderem. A gente respondeu algumas, vamos terminar hoje as que faltam. Vamos ver um pouquinho de interpretação textual, mas é um pouquinho mesmo, nada que vá tomar muito tempo, digamos assim. De algumas dicas. Algumas das questões de interpretação que estão aí nesse link que está lá no Classroom vão estar na prova, então, assim, se eu fosse vocês, pegaria o link, acessaria o link, olharia as 10 questões, porque uma delas ou duas vão estar na prova. Então, posso modificar alguma coisa, ou posso não modificar, então aí depende de vocês. Preposição a gente vai ver um pouquinho hoje, é tudo um pouquinho. Uso do X e do CH a gente já trouxe na semana passada. Vamos rever letra, fonema e ditongo e falar um pouquinho sobre mitos. Isso no final do encontro, da nossa aula. Tem um áudio aberto aí, para não... Abra só para você perguntar alguma coisa, para deixar aberto, pode vir algum barulho que atrapalhe a gente. Bom, gente, o slide tá, slide não, perdão, o projeto está aparecendo aí, a gente parou na questão 2, se não me engano, a 2 a gente trabalhou, deixa eu ver se a gente trabalhou a 3 aqui. Foi a 3. Aí depois... Não, a gente Na parou 4. na... Não, a 3 eu lembro até que a gente discutiu os tipos de texto, o que é avisar, lembrar, Foi. e a participação foi boa também. Eu lembro. Que bom, então aí faz toda a diferença, né? A gente lembrar. Então uma coisa aconteceu mesmo. Agora a questão 4 e a questão 5, deixa eu ver, pronto, só duas. A questão 4 diz assim, ó. Se você não fez, a gente faz agora juntos, não tem problema não. A participação já está contada. E uma coisa importante, gente, são 2 pontos de qualitativa. A qualitativa eu deixei alguns critérios lá no grupo também. O primeiro critério é frequência, óbvio, né? Mas não somente frequentar, é participar da aula. Se você frequenta, é uma coisa. Ok, bom. Você participa é algo a mais. Então, frequência, participação, entregar as atividades. Às vezes você pode falhar a data, porque todo o processo a gente está adaptando muita coisa, na verdade. E também, no caso aí, deixa eu ver, o último critério que eu coloquei para a qualitativa foi, deixa eu ver aqui para não... Aqui, o critério foi... É isso, frequência, participação nas aulas, justificativa para as faltas. Então, assim, não pôde, vai atrasar, justifica porque isso também conta, né? É até questão pessoal de respeito, consideração pelo outro. Questão 4. Você percebeu que o projeto está cheio de ilustrações? Não, a gente já fez o 4 já? Não, 4 não. Também tem funções, eu estou afirmando. Está cheio de ilustrações, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, a logomarca, aqui da prefeitura, aqui tem essa imagem que fica dentro de casa, em relação à pandemia, aqui tem a logomarca do projeto, então está cheio de ilustrações. Aí eu estou afirmando assim, ó, você percebeu que o projeto está cheio de ilustrações, estou afirmando. Também tem funções, outra afirmativa. Além de enfeitar o documento, aí já é uma pergunta. Além será que essas ilustrações estão ali? É só para enfeitar o documento? Porque enfeitar é uma função, mas só tem essa função de enfeitar? Ou vocês acham que essas ilustrações têm outras funções? Qual a opinião de vocês? O que vocês podem dizer? Essas imagens estão aparecendo aí. Eu acho que também tem outras. E quais seriam essas outras funções, além de ilustrar? Porque estão ilustrando, né? Tá ali colorindo e tal, mas... Sublinhado. Por exemplo, a logomarca da prefeitura está mostrando que é daqui, de Aiquara. Isso, porque
existe escola pública em praticamente todo o país, então, assim, de que lugar é aquela ali? Então, se eu tirar um print dessa tela aqui e postar no Google Imagem, quem vai olhar vai assim, é de Aiquara, então vai pesquisar para saber de onde é. Ok. O que mais? Fernanda ia falar assim, para sublinhar na ideia de destacar, sim, destaca também. Podem falar. Além de ilustrar, tem quais funções? Outras, né? Circular, sublinhar também, Que mais? destacar. Destacar. No caso aqui, a logomarca, essa aqui que eu vou destacar para vocês, ó. Essa aqui, essa aqui. Ela tem qual função? Ela passa que mensagem pra gente? Essa aqui que eu tô mexendo. Mostrar o projeto. Isso. Apresentar o projeto. E olha só como essa logomarca tá organizada. Ó, deixa eu tirar essa aqui, essa telinha Tem da um frente. mapa do Brasil, Isso. Tem a foto da bandeira da Aiquara, ou da prefeitura de Aiquara, o negócio ali. Da logomarca, Da vamos ver. logomarca aí. Isso, Aí Tem o perfeito. CEMEC também, 2021, a logomarca do CEMEC. Isso, muito bem. Então, assim, além de ilustrar, que é uma função, ele vai também fazer o quê? Vai dar a identidade do documento, ou seja, é um documento que trabalha sobre cultura, cultura que tem a ver com o Brasil, porque, assim, quando você fala da cultura de uma cidade, a cidade está dentro de um país, então, assim, o país vai influenciar naquela cidade, com certeza. E aí mostra que nessa cidade aqui, especificamente é a Aiquara, que ela está vinculada à Secretaria de Educação, então, assim, e o projeto é todo colorido, por quê? Porque a cultura realmente ela é diversificada. Então, assim, você tem várias informações dentro de uma imagem. Muito bem, parabéns aí pela participação. Lembrando que a aula é gravada, já facilita também a gente precisar recorrer para a memória, né? A memória eletrônica. Questão 5, que também faz parte da cultura digital, né? Durante a leitura, algumas palavras estão sublinhadas. Deixa eu ver se estão sublinhadas mesmo, para depois não ter. Senão eu sublinho aqui agora. Aqui, eu sublinhei. tem, que eu acho que eu vi as coisas e tem Isso. várias, aliás. Que bom. Vamos olhar só algumas, as mais próximas ali. Qual é a função delas? Destaque o sentido de 5 diferentes da escrita. Então, ou seja, quantas estão destacadas? Qual Eu é a função? pesquisei, desculpa, eu pesquisei e deu 12. 12? Aqui eu estou vendo as mais próximas em uma, duas. E estão destacadas sublinhadas, né? Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem aqui, tem aqui. Eu não vou contar, não vou confiar na sua contagem aí. Aqui também está destacado esse trecho todo, ó. Eu pesquisei ao todo, em toda a atividade. Ok, aqui, ó. Aqui. Ok, aqui tem. Eu não estou contando, não. Mas são várias mesmo. E com certeza vai dar essa sua quantidade aí. Agora, que a gente já viu aí, vamos colocar 12 como resposta. Qual é a função dela? A gente não vai precisar olhar de todas, porque são muitas. Mas, assim, a função, quer dizer, ela traz que ideia ao texto? Que função tem? Aí vamos ver, por exemplo, aqui, essas últimas aqui, ó. O que está destacado aqui é os. Também e. Vamos ver esses dois, a gente pode depois pular para outros. Nessa frase aqui, para desenvolvimento desse projeto serão seguidos os seguintes passos metodológicos. Esse os aqui tem qual função? Porque se não tivesse ele, não tinha sentido a frase. Não teria sentido? Ok. Então, no caso aqui, você está me dizendo que esse os está dando sentido à frase. Especificamente aqui aos seguintes passos, não é isso? Metodológicos. Mas se eu escrever assim, ó, para o desenvolvimento desse projeto serão seguidos seguintes passos. Eu deixaria uma informação parecida, só que um pouco mais vaga, não seria assim? Sim. Agora, se eu disser assim, os seguintes passos, quer dizer, apenas aqueles. Olha, eu quero aqui, preste bem atenção, os meninos. Então são todos. Entendeu? Eu quero aqui meninos. Tanto faz a quantidade. Então a diferença do os, realmente o os dá um sentido a mais ao texto. Então, assim, essa ideia de ter a função de dar sentido,
que vai chamar de adjunto adnominal. Ok. E esse E aqui, qual a função? Contação de causos e histórias. Qual a função aqui desse I? A participação tá boa, gente. Vou estar registrando também pela gravação. São 9 horas e 20 minutos. Sétimo ano A e sétimo ano C. CMAS, Aiquara. Pode falar. Esse E aqui exerce qual função? E aí? Contação de histórias, ou contação de causos e histórias. Esse E aí tá dando que função ao texto ali? Separação? Ele separa, né? Porque tem ali, né? Ele tem isso e aquilo, e além de separar, ele também dá a ideia de adição. Que, ó, contação de causos mais histórias. Esse I é como se fosse o mais. Entende aí? Ele faz isso e aquilo. Ele dança e joga bola. Ele estuda e viaja. Ele come e trabalha. Exemplo, só para a ideia de adição. Boas participações. Vamos encontrar mais alguns aqui que estejam sublinhados para a gente ver outras participações também, ou as mesmas. É interessante que todo mundo participe, né, o máximo possível. Aqui, ó. Cantiga de roda. Temos aqui o de, que é uma preposição, tá aqui, mas ele está exercendo qual função? Para que esse de aí? Se eu colocasse cantiga roda, cantiga de roda, esse dia... Não ia combinar muito. Oi? Se tirasse o D, não ia combinar muito, não. Então o D aqui, ele atribui um sentido. Cantiga de roda, ele está ligando a palavra cantiga à palavra roda e atribuindo um significado, né? Porque é o tipo de cantiga, está qualificando a cantiga. Não é qualquer cantiga, não é cantiga, é de roda. Então o de está juntando duas partes, duas palavras. A função aqui é de ligação. O São João em Aiquara, ou em aqui, aí se escrevesse o São João Aiquara. Já não mudaria tanto, assim você entenderia até mais fácil do que o de cá. Concorda comigo? Que ó, cantiga roda ficaria assim meio que, né? Mais significado mais distante. Mas se você dissesse o São João Aiquara, é como se estivesse qualificando o São João com Aiquara. Mas eu colocar o em aqui, dá que ideia e tem qual função aí? O São João em Aiquara. Em dizer que o São João é naquele local. Vai ser em Vai ser Aiquara. naquele local, mais ou menos. Isso. Localização. Perfeito. Então o em aqui, neste caso, que nem sempre é assim, mas neste caso aqui o em está juntando palavras, porque é a função que está falando, e qual é o significado? Ideia de local. Porque se eu disser assim, estou em crise não é lugar, é Não. situação. Então o em, ele vai ter a mesma função de ligar, mas em cada frase pode ter uma interpretação diferente. A participação tá show de bola. Bom, eu vou fechar aqui esse material do projeto. A gente já concluiu o que queria aqui, qual é a função deles. Destaque o sentido, a gente falou que agora, a quantidade está tranquilo. Deixa eu fechar essa tela aqui. E vamos para outras dicas. Nossa aula hoje é baseada nessas dicas mesmo, gente. O para casa vocês revisarem, estudarem. Eu coloquei até um detalhe importante dessa vez. A minha prova vai estar lá no Classroom mesmo, tá bom? Eu vou mandar o link, como a gente manda no dia da prova, mas vai estar no Classroom. Então, você vai acessar o Classroom, vai estar lá a prova, você clica, visualiza e responde. Tem até uma simulação lá, que vocês podem fazer até para treinar antes da prova. É uma questão só. Obviamente, quem acessar, eu vou ver a participação, né? Vai ficar registrado lá. Vamos ver agora, gente, a parte de interpretação textual. Deixa eu ver aqui. Tá aberto. Pronto. Gente, a aula tá boa para vocês? Hoje, assim, hoje é muito pontual, assim, sabe? Só mesmo dando dicas.
para poder, vamos dizer assim, esquentar para a prova. Mas tá ok para vocês? Tá. Sim, beleza. Ok. Chegou mais alguém do sétimo C? Tô achando que o sétimo C, não sei se como é que tá de frequência aí. Ok, pronto. Ivna. Ela falou aqui no chat. Bom, Ivna. gente, ok. São 9 horas e 25 minutos. Olha só, esse link aqui, essa atividade aqui, com 10 questões, está lá no Classroom. Dessas 10, vai aparecer com certeza uma ou duas na prova. Então, assim, se eu fosse você, e aqui já está com gabarito, eu posso mudar alguma coisa para você ter uma dificuldade na hora de encontrar a resposta, né? Mas você vai estar com meio caminho andado. Então, se fosse você, tiraria um tempo aí e viria as 10 questões, da primeira até a 10ª. Se tiver mais, não interessa não, agora não. Bom, essa questão 1 aqui eu não coloco porque ela fala sobre aspas, a gente não estudou aspas não, então a 1 não vai estar lá. A 2, ela tem chance porque é um assunto baseado em interpretação. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui agora e quem sabe ela apareça lá com alguma modificação ou não, quem sabe. Depende de vocês. Depende do que a gente pensar aqui. Gente, diante de uma prova, diante de um teste, o primeiro ponto que você deve fazer para ter um bom resultado em qualquer matéria, não é só português não, qualquer matéria, é ler isso aqui primeiro, ó, o enunciado. Às vezes a pessoa está lá avexada e fica lendo o texto antes de ler a pergunta, e chega na pergunta e já tá cansado de tanto ler. Então, assim, leia primeiro isso aqui, que é menor, ocupa menos espaço, ocupa menos tempo, e fica mais fácil você compreender. Então, leia primeiro o enunciado. O que é o enunciado? É a questão da prova. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que, olha só quantas coisas eu já sei aqui sobre o texto antes de ler o texto. Primeiro, eu sei que o foco dessa questão é entender o texto. Segundo ponto, eu sei que fala de um escritor, né, que aqui a gente sabe que é brasileiro, ou deve saber, José de Alencar. Então já sei que já trata de alguém. E o assunto é o quê? Digitalização das obras dele, ou seja, eu já consigo perceber um pouco do texto lendo a pergunta. Por que eu consigo perceber isso? Porque quem elaborou essa pergunta aqui, elaborou baseado em quê, gente? Num resumo? Texto. Ele se baseou no próprio texto. E uma coisa importante que você falou aí é que essa pergunta é como se fosse um resumo do texto. Então, assim, Eu falei. bom, parabéns. Isso quer dizer que você já adianta a sua compreensão. Você vai ler menos, vai ler melhor e a chance de acertar é maior. Então, leia primeiro o enunciado, que, como disse a colega aí, ele é um resumo do texto. Então, já te direciona. Eu vou ler aqui para vocês. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Romance é um jeito de escrever. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, escreveu folhetos. Folhetos, no caso, é um tipo de produção textual da época. Diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça, para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX. Parte do seu acervo inédito será digitalizada. Olha que coisa interessante. Você já leu a palavra aqui na questão e ela aparece parecida aqui no texto. Então, por isso que é bom ler primeiro a questão, porque você já tem uma ideia do texto, e ler o texto para você ter mais informações.
Agora aqui a gente não vai fazer aquele processo todo, porque esse material está com você já tem uns 15 dias, mais ou menos. Mas a gente vai apontar aqui com a resposta certa e vai pensar com vocês por que ela é a certa. Dá uma olhadinha aí, não vou ler cada uma não, mas olha aí a letra A, B, C e D, a letra E. Vê qual vocês acham que está certa para a gente discutir. Eu vou só pegar um... Ah, tem água aqui. Beber uma água. Letra D? Espera só um pouquinho. Olha só, a letra A fala sobre digitalização. Ah, é a letra A. Ou a letra A ou a letra... Ah, não, eu li errado. Não, eu tô só comentando, não tô dando a resposta ainda não. É porque eu acabei de ler aqui. Tranquilo. Então aguardo mais um pouquinho. Quem não colocou o nome na frequência do WhatsApp, coloque. Coloque. Pode ler com calma. Mais importante é vocês compreenderem do que a gente vê muita coisa. Que o restante vocês vão ter que revisar mesmo. Então aqui é só para dar uma atenção e dar umas dicas. E, por exemplo, ó, na letra A fala sobre digitalização, mas fala assim, ó, a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Se a letra A for certa, quer dizer que as pessoas só vão entender os romances se for digitalizado. E a pessoa só entende um texto quando é digitalizado, é isso? Não. Então você já vê que o próprio sentido assim do dia a dia já te ajuda a compreender que a letra A não tem sentido. Porque se a letra A estiver certa, ele está dizendo o seguinte: só vai entender o texto se for digitalizado. Quer dizer, eu só entendo um texto que está na internet. Vou começar assim. Ou que está no computador. Se o texto estiver impresso, estiver em outra situação, eu não vou entender? Não é bem isso, né? Não é isso que o texto traz. Então, a letra A está fora. Qual a letra que tem aí o significado apropriado para essa questão? Aí a colega falou letra A ou letra D. Olha só, a letra D diz assim: a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística, o que é linguística do nosso idioma, nossa língua, e da identidade nacional. Olha, você voltando ao texto, vai notar o seguinte, que o texto fala que José de Alencar, ele é praticamente alguém que inventou o Brasil. Bom, se ele inventou o Brasil, né, na expressão que está sendo usada aqui, ele tem a ver com o quê? Com identidade o quê? Nacional. Pronto. Porque o Brasil aqui se refere ao nosso país e nós estamos nele, nós temos a identidade dele. Se o cara praticamente inventou o Brasil, ele inventou a nossa identidade. E, obviamente, quando ele escrevia livros, ele usava esse conhecimento linguístico. Então, assim, a letra D é a letra certa. E como é que eu consigo perceber isso? Lendo, exercitando e tendo atenção inicialmente no quê? Nisso aqui, ó. Num pequeno resumo. No pequeno resumo que a gente chama de enunciado. Mas com certeza o enunciado, ele é um pequeno resumo. Ele é um resumo. Roberto, tu tá querendo dizer que eu não vou precisar ler o texto? Não. Mas antes de ler o texto, leia aqui o pequeno resumo, leia aqui o enunciado, para você já saber o que vai encontrar, o que vai analisar aqui. Bom, eu agora não vou ver mais questões com vocês, não, que o que eu queria é essa dica. Mas olha só essa questão aqui. Essa questão 4, eu não concordo com ela, em alguns pontos, não vou documentar agora, mas é uma questão interessante e pode estar na sua prova de sábado. Ou assim, ou parecido. Então, assim, se eu fosse vocês, eu pegaria essas questões, leria, o gabarito está embaixo, o gabarito tem resposta, tem comentário, analise, porque eu posso aproveitar. Eu posso aproveitar a questão literalmente, ou seja, copiar e colar, como eu posso pegar a questão, modificar alguma coisa, mudar uma ordem, uma palavra, e você, se você já viu a questão, você já adianta. Fala, Rafael. O professor, mas esses assuntos aí tá onde? Lá no CLES 1 tem os assuntos que vão cair na prova. Lá no CLES 1, na parte assim, ó, revisão para a prova. Que dia é a última prova? A última eu não lembro, não. Eu sei que a minha é sábado. Semana que vem. Beleza, então.
Agora, provavelmente, a última prova deve ser semana que vem ainda, porque a prova começa quinta, tem prova quinta, É. sexta, sábado. Aí segunda, terça, se eu não me engano, vai até a próxima quinta ou até a próxima sexta. Então, Ô, professor, por que vai ter prova sábado também? porque os sábados a gente está aproveitando como Sábado dia letivo, letivo, conta como para dia não de aula. ficar devendo o dia letivo para vocês e para o sistema, né? Verdade, a gente já faltou toda. Não, Tanto assim, eu, estudar. sinceramente, eu tô gravando aqui, não tem problema em dizer isso. Eu não sou muito fã de sábado, não, letivo, não. Também não. Eu faço porque é regra Nem eu. e eu tenho que obedecer, Errei. né? Assim, se eu puder escolher, eu não vou, eu não faço. Se eu puder, mas no caso eu não posso porque eu trabalho, né? Mas eu gosto de segunda a sexta, ó, mas sábado, domingo eu gosto de ficar com outras atividades. Você vai estudar domingo? Não, eu estudo qualquer dia. Agora, assim, eu falo no sentido de você ter aquela obrigação daquele horário, naquele lugar, aí para mim já é diferente. Eu gosto de ficar à vontade, estudar e ler para mim é satisfação. Mas voltando aqui, viu, gente? Então, eu vou fechar essa tela aqui das questões, tá? Tudo lá no Classroom. Vamos ver agora um pouquinho de. Deixa eu ver aqui, meu pai. Preposição. Deixa eu tirar essa tela e colocar outra. Podem perguntar alguma coisa, gente, fica à vontade. Estou só aqui adiantando porque é uma aula só para dicas mesmo. Mas vocês podem ficar à vontade. Nós somos 14, né? Nós somos 13, na verdade. Sétimo ano A, sétimo ano C, são 9 horas e 36 minutos. Vamos ver aqui preposição, mas é só dicas, gente. Só mesmo pra você refrescar a memória, não vou aprofundar muita coisa hoje, não. Bom, eu vou trabalhar com vocês, porque preposição é um assunto, ele é um assunto específico, objetivo, mas ele tem alguns detalhes, eu não vou entrar em detalhes, vou entrar em apenas 2 pontos. Anote aí, preposições essenciais e significado das preposições. Isso a gente fez na estante com o projeto. Por exemplo, quando a gente leu ali São João em Aiquara. O em é uma preposição, por sinal, uma preposição essencial. Quais são as preposições essenciais de, com, para, por, perante, após? São básicas. Então, decore, analise as preposições essenciais. Aqui, ó. Consegue ver aí, gente, as essenciais? Ô, professor, você já pode voltar de novo para eu ver, para eu tirar o print? Já tá aqui já. O que eu tô falando tá aqui já aparecendo, não? Não, é o de cima. Bem. Isso aqui? Esse aqui? É. Pronto. Lembrando que esse material tá lá no Classroom, viu? O link tá lá, é só clicar e estudar. Ó, isso aqui eu quero que vocês tenham em mente, ó. Só as essenciais, acidentais não. Acidentais a gente pode ver na terceira unidade. Por que são chamadas de essenciais? Porque normalmente são preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per. Esse per é pouco usado. Perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então aqui, tenham essas preposições em mente. Só isso, Roberto, só decorar? Não. Veja o significado. Por exemplo, aqui, ó. Preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Ó. Então, eu só vou saber o significado de uma preposição dentro de uma frase. Fora, não tem sentido, não. De é de. Se eu falo assim, navio de São Paulo, é a origem do navio. Ele veio de lá para cá. Se eu disser assim, doce de leite, é porque o doce veio do leite? Assim? É isso que quer dizer? É o lugar? Não. É a matéria que fez é a matéria da qual se faz o doce. Entendeu? Então, assim, eu tenho que analisar a preposição de acordo com a frase. Outro exemplo aqui, ó. Olha o em aqui que a gente viu na estante. Os prisioneiros eram colocados em fila. Nós vimos lá no projeto cultural de Aiquara, tem assim, São João em Aiquara. Naquele caso, o em é o quê? Lugar. Nesse É o caso, local. isso, lugar ou local, perfeito. No caso aqui, o em é modo. Como é que eu vou saber isso?
lendo, é leitura. Outro exemplo aqui, ó. A preposição por, na ideia de tempo. Por 2 anos ele veio aqui, ó. Esse por sozinho não tem sentido nenhum. Agora, quando eu falo por 2 anos, eu estou focando o quê? O tempo. Mas se eu disser assim, ó, pessoal, para entrar em Aiquara, vá por ali. Já não é tempo, é o quê? Ó, entra por ali. Pode ser uma informação. Mas essa informação focando o quê? Ele vai entrar por ali. Vai ser direção. Vai ser local também. Entendeu? Então, assim, eu tenho que pegar a preposição, olhar, de acordo com o sentido da frase. Outra frase ali, ó. Distância. A 5 quilômetros daqui passou a estrada. Então, ela está distante a 5 quilômetros. Então, aquele A ali está no contexto de distância. A ideia de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Então, esse com a seca é o quê? É o motivo da morte do gado. Então, secou, houve muita seca, aí o gado morreu. Mas se eu disser assim, ó, estou com vocês, não é causa, é o quê? Companhia. Então, a gente tem que interpretar a frase para saber qual o sentido da preposição tem. Tá claro isso para vocês, gente? Oi? Tá claro para vocês o que eu falei? Tá. Sim. Eu não vou, como diz assim, dar muito tempo, não. A gente só mostrar os assuntos e dar algumas dicas. Preposição, ok. Vamos ver agora letra, fonema e ditongo. Pronto. Tudo ok, gente? Eu posso fechar aqui e passar para o outro? Pode. É só mesmo para lembrete. Que até quinta, até sexta, sábado, vocês vão estar estudando, revisando os assuntos. Agora, se organize para estudar, porque cada dia é uma prova, viu? Deixa eu parar aqui, deixa eu colocar agora aqui. O que, meu pai? Aqui, essa tela agora. Segunda unidade está indo, hein? A terceira unidade é quando, professor? É logo depois das provas. Vamos dizer assim, no final de... É porque a data eu teria que pesquisar aqui para te dizer exatamente. Professor, Depois das provas. mas a terceira unidade vai ser difícil? Tem que ser, né? Não, é porque assim, minha mãe toda a vida falou que o sétimo ano era difícil. Mas pra mim eu não achei, não. Porque cada um, na verdade, tem uma experiência, né? Por isso que cada um é único. Na vivência dela, ela achou, você já não tá achando, o outro já tá achando que sim, aí vai. A gente vai justamente... Pode até ser a educação também, que foi diferente, né? E o ensino, as condições. É porque, assim, cada realidade é única. Por exemplo, hoje a gente tem muita facilidade, apesar das dificuldades, olha só que coisa, a gente tem mais facilidade. Vocês têm meio de transporte, tem um livro didático na mão de vocês, às vezes com dificuldade, mas tem algum acesso à internet, mas tem gente que não tem nada disso. Nem transporte, nem livro didático, nem acesso à internet. E tá na mesma realidade que a gente, vive no mesmo mundo que a gente. Então, assim, como diz aquela frase, cada caso é um caso. Bom, vamos ver aqui, gente. Deixa eu voltar a tela aqui. Eu quero ver com vocês, sabe o quê? Fonema e letra. Então, a gente vai ver fonema, letra e ditongo. É coisa rápida, é só mesmo pra gente lembrar um pouquinho de alguns assuntos. São 8 questões na prova. Cada assunto desse deve ter mais ou menos 2 questões. Pode ter, né? Uma, pode ter 2, 3 no Vale máximo. quanto ponto na prova? Eu até coloquei no grupo de vocês do WhatsApp todas as minhas pontuações na segunda unidade. A prova, que isso aí é uma regra para todos os professores, são 4 pontos. Aí teve o teste com e-mail, as atividades enviadas, postadas, né, participadas, 2,5 e 2 da qualitativa. A qualitativa é frequência, participação, justificativa de ausência e entrega de atividades. Bom, gente, vamos ver aqui rapidamente. Ó, eu falo rapidamente, não é que eu estou com pressa, no sentido que
é coisa breve mesmo, tá bom? Vocês podem perguntar, participar tranquilamente. Fonema e letra. A gente viu isso aqui naquelas aulas de reposição. Então, a gente vai aproveitar para não ficar aquele conhecimento ali só, trouxe também para a prova. Fonema tem a ver com o som da letra. Som da letra, som da palavra. Fonema é som. É isso que vocês sabem. Fonema é som. Aí eu pergunto a vocês, será que o som e a letra são sempre iguais ou não? Como é que vocês se lembram? Não. O que vocês acham? Não, né? Não. Qual a diferença entre som e fonema? Perdão, entre som e letra? Fonema e letra. Qual a diferença? Vai pensando aí. O que é o som? O que é o fonema? Qual a diferença? A letra é a representação gráfica do fonema. Isso. Encontro de duas vogais com um som só. Aí já é um ditongo. Então, o fonema justamente é o quê? É o som, é o som. É o som que é emitido. Roberlan, o som e a letra se confundem? Confundem, porque realmente os dois fazem parte do nosso idioma, assim como os outros idiomas também têm. O inglês, o espanhol também tem fonema e tem letra. Mas a letra é o que você escreve. O som é o que você fala. Então, o E som... unidades sonoras e sinais gráficos. Repete aí. Unidades sonoras e sinais gráficos. E unidade sonora, fonema. Produção da voz. E os gráficos é a letra. Então, a palavra aqui, por exemplo, só para ilustrar. Zebra. Zebra tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. E ó. Zebra. 5 letras. Tem quantos sons? 1, 2, 3, 4, 5. A mesma quantidade de letras de som. Mas, por exemplo, tem palavras tipo... Deixa eu ver aqui. Um exemplo aqui. Aqui, ó. Táxi. Táxi. Táxi tem quantas letras? 4 letras. 4. 4 letras. Mas táxi tem quantos sons? 3. 5. 5. Porque esse X aqui, Tem só de dois S. ele tem um som de QS. K e S. KS. Então, às vezes, ou muitas vezes, é comum ter uma quantidade de letras e outra quantidade de sons. Por isso que a gente precisa incentivar a leitura também, porque se você ler bastante, você vai errar menos em ortografia. Porque se você tentar apenas lembrar da palavra por uma lembrança, digamos assim, fonética, como ela pronuncia assim, aí você pode errar, porque nem sempre a quantidade de letras e de sons são iguais. Gente, letra e fonema, alguma dúvida? Não. Enquanto nenhum. O professor Ok. vai ter. Na prova vai ter redação? É isso que eu quero falar com vocês. Boa pergunta. Na primeira unidade, eu coloquei uma redação, certo? Nesta segunda unidade, a gente vai colocar o texto, mas não para produção textual, tá bom? Nesta unidade, a gente vai ter um conteúdo de redação, mas voltado à interpretação. E, no caso aí, o conteúdo voltado ao texto mitológico, tá certo? Aos mitos. Até porque aquela redação que vocês fizeram na primeira unidade, eu baixei, no caso eu copiei e colei para um arquivo e vou devolver a vocês para vocês relerem e fazerem algumas modificações, servindo já para a terceira unidade. Ficou claro a minha fala? Ficou clara, Sim. né? Ok. Vamos ver agora ditongo. Ditongo. Depois de ditongo, a gente já fala sobre mito e tem as considerações finais. Quase terminando. Professor, o ditongo
a gente aprendeu no terceiro, no segundo. E por que tá sendo tudo de novo? Olha só, pergunta boa. Os assuntos em gramática, eles costumam se repetir, mas se aprimorar. Como assim se repetir e aprimorar? Porque é uma sequência de um assunto, por exemplo, aí você está falando de tom, que você aprendeu na terceira série, por exemplo. Pode ser quarta série, que depende de cada escola ou de cada sistema. Só que quando você aprende na terceira série, você pode, não sei se você vai se lembrar, mas você ficou certamente mais tempo, tipo assim, 4, 5, 6 semanas, ou então 2 meses, só nesse assunto. Exemplo, dando só um exemplo vago. Quando você repete esse assunto em uma série mais avançada, você vai notar que você repete mais rápido, mas já liga a outro assunto. Por exemplo, ditongo aqui, a gente pode também trabalhar com acentuação gráfica. Entendeu? Então você resgata o assunto, só que não vê com tantos detalhes como você viu lá. Lá você ficou, sabe, semanas e semanas. Aqui não, você só lembra o que é ditongo. Ficou claro agora? Sim. Então você repete mais Sem rápido. contar que possa ser que algumas pessoas ainda não estudaram esse assunto. Possa ser, né? Não, além dessa questão de ter esse ponto aí, mas dentro do próprio sistema vai acontecer isso mesmo. As repetições vão ser, vamos dizer assim, automáticas, só que com critério diferente. Lá você via por mais tempo, porque você estava numa série menor do que essa, e aí precisava de outras. E agora já tem mais. É uma série mais avançada, já tem mais Aí você só faz. Não, situações. isso aqui, você já atribui outros contextos, já amplia o campo de divisão. Ditongo tem a ver com dois. Esse D aqui é de dois. Dois o quê? Duas o quê? Duas vogais. Duas vogais na mesma sílaba. Eu não trabalhei classificação de crescente, decrescente, não. Isso aqui a gente não vai focar, não. Quero focar só com vocês que o ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Como é que eu percebo isso? Sabendo que... Pode falar. Alguém falar Pode aí. continuar. Como é que eu vou perceber que é um ditongo? Bom, basicamente você vai ter algumas regrinhas e também a pronúncia. A regrinha é o seguinte, que num ditongo tem uma semivogal mais uma vogal. A letra A nunca é semivogal. Ela é sempre vogal, sempre vai ser vogal. As outras vogais, I, O, U, podem variar entre ser vogal ou semivogal. Vai depender da entonação ou de acentuação gráfica. Se vem com acentuação gráfica, é vogal. Se tem um som mais forte e não tem acento gráfico, é vogal também. Mas se tem um som mais fraco, você vai classificar como semivogal. Vamos para exemplo que é mais prático. Por exemplo, a palavra pai. Como eu disse, a letra A sempre é vogal. Em qualquer situação, A é vogal. As outras podem variar. Eu tenho aqui a palavra pai, que você pronuncia uma vez só. Se você pronunciou duas vogais de uma vez só, numa sílaba só, com certeza é um ditongo. Porque quando eu tenho duas vogais, elas não ficam juntas, elas se separam. Quer ver um exemplo mais fácil? É a expressão ai e aí. Quando você pronuncia ai, eu tenho aí uma vogal e uma semi, que vão ficar juntas. Ô, professor, dois separam ou não? Dois, a palavra dois se Oi? separa ou não? A palavra dois se separa ou não? Pronuncia aí. Quer dizer, você está falando, eu sei, mas você pronuncia, tenta separar. É Você porque fala, quando a gente fala é muito forte a palavra dois. Aí parece que não separa. você fala dois ou dois? Como é que é? Dois. Dois. Você separa na pronúncia? Não. Não. Pois é. Então a palavra dois é uma sílaba só. Dois. E aí você colocou uma coisa interessante. Na palavra dois a gente tem o ditongo, porque eu tenho O e I que não se separam. Dois. Ah, Roberto, mas é letra D, letra O, letra I, letra S. Gente, separação silábica é uma coisa e silabação é outra. Ou melhor, soletração, perdão.
soletrar o que a gente vai fazer depois das provas. A gente vai ter um momento só para o nosso soletrando, que eu não esqueci. Eu também não. Pois é. Vai acontecer depois das provas. A gente marca direitinho. Porque agora, marcar a semana não vale a pena que vocês estão concentrados em estudar para as provas. A gente marca depois. Então, cuidado para não confundir soletração com silabação. Silabação você vai separar por sílabas. Então, 2, eu tenho uma sílaba só. Mas se eu disser assim, 2, D, O, I, S, eu tenho aí a soletração. Esse soletrar é letra por letra. Esse silabar é sílaba por sílaba. Boa pergunta, viu? Ô, professor, já Pode teve falar. aquele desafio lá que tu falou que ia dar prêmio, que não sei o que lá? Repete aí, tá, ô, Tainá. Já teve aquele desafio que tu falou que ia ter? Naquela aula que tu deu a mais, parece, de tarde. Foi eu soletrando, professor. Ah, não, é porque então porque o soletrando vai ficar para depois das provas. É quando eu falo desafio, pensei que é uma atividade que eu passo num grupo, às vezes eu já fiz várias assim com vocês. Mas o soletrando já é uma atividade a mais, que a gente vai ter uma premiação, primeiro e segundo lugar, provavelmente. E também pontuação, mas vai ficar para a terceira unidade. Depois das provas a gente já marca logo. Viu? Beleza. Beleza. Então aqui. Bom, agora eu vou finalizar com vocês aqui. Vou finalizar, quer dizer, vou tirar essa exibição aqui e falar um pouquinho sobre mitos, mas só uma conversa mesmo mais básica. E a gente vai encerrar daqui a alguns minutinhos. Tá quase concluindo já. Então, gente, aí alguém perguntou muito bem, Roberto, nessa unidade a gente vai ter redação para fazer? Nesta unidade, não. Por que não? Porque vocês fizeram na primeira. Eu vou aproveitar aqueles textos que vocês fizeram, já copiei, colei num arquivo. Vou enviar esse arquivo para cada turma. E vou fazer de uma maneira que vocês não reconheçam quem produziu. Que aí a gente vai misturar os textos e vocês vão fazer algumas correções e modificações desses textos para a terceira unidade. E se a pessoa pegou o mesmo texto dela? Hã? Se eu entendi a pergunta, não tem problema, não. Tu não vai dar, tipo, o texto vão ser da gente? Eu tenho duas turmas, sétimo A, eu tenho três, perdão. Sétimo A, sétimo C e oitavo B. Eu vou misturar os textos. Obviamente, sétimo A e sétimo C, né? Oitavo ano só tem uma Se a turma. pessoa pegar o mesmo texto dela mesmo? Não tem problema. Porque o que eu quero vai ser feito com o seu texto ou com o de outra pessoa. Vai ser o mesmo ponto. Pior de tudo é que eu nem lembro como foi que eu escrevi, que eu, na hora que eu vi que era redação, eu falei, fiz tudo espontâneo. Muita gente não vai lembrar, não, que já foi na primeira unidade, já, faz tempo. E tem tempo também. E é bom também até acontecer isso às vezes, porque a gente já faz alguns resgates de assuntos da primeira unidade e avança na terceira. Vai ser na parte de interpretação e reescrita. Mas voltando aqui, o nosso último item aqui lá no Classroom é o assunto mito. A mitologia vai cair em que sentido? Por exemplo, vocês têm uma imagem que aparecendo atrás de mim, que você sabe que é uma imagem ficcional, imaginária. Imaginária não, produzida pelo Google. Essa imagem aqui não existe. No sentido de. Aqui atrás de mim não tem essa prateleira, nem aquele sofá com aqueles almofadas ali. Tem um armário com livros. Então, assim, o mito é um pouco disso que a gente vê aqui no Google Meet. Essa invenção da realidade. Então, o mito é um texto que trabalha com fábulas, com lendas, que são um pouquinho da mitologia também. Você tem o mito do Saci Pererê, da Yara, Zeus, Thor. Então, tem várias personalidades, ou várias personagens no mundo que a gente chama de mito. Então, mito justamente é um ser imaginário. É uma forma, muitas vezes, de contar a realidade de maneira mais fabulosa. Né? Tem vários mitos aí que contam a criação do mundo, sobre várias óticas de várias culturas. Então, vai ter um texto assim para ser interpretado, não para ser produzido. Produção textual nesta prova não haverá. Gente, por hoje, alguma dúvida? Não. Aí eu peço que Fernanda, mais uma vez, tire o print aqui só da frequência e mande. O professor, já tirei. Pode mandar lá?
Pode. Aí alguém do sétimo A faz isso e alguém do sétimo C também. Só uma pessoa de cada sala tá suficiente. Pra não ficar muita informação. E te encerra aqui com vocês. E tenham uma boa semana. Revisão, prova, tá tudo lá no Class 1, viu, gente? Class 1 do sétimo A e Class 1 do sétimo Professor, me tira uma C. dúvida. O senhor vai postar o link da prova ou a prova no Classroom? Perfeita pergunta. Eu vou fazer a prova pelo Class 1. Então você vai, vou mandar no grupo o link do Class 1. Acessando o Class 1, a prova vai aparecer lá. Então Eu a sua baixei prova já não e vai já ser no configurei Google tudo. Forms, certo? A gente só faz prova agora no Google Forms. Ô, Vitor. Só que o Google Forms já tá lá no Class 1. Oi. Tem uma Tá. função. Certo? Certo. Ah, Pronto, entendi já. Dúvida, gente, pode tirar dúvidas. que fala. Oi? Não, eu tava falando com o Vitor aqui o negócio, mas no WhatsApp eu falo com ele. Tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Não. Um abraço para vocês, Não. saúde, paz, boa semana, se cuidem, viu? Não. 10 horas em ponto, dia 17 de 8 de 2021, encerrando aqui a aula com o sétimo ano A, sétimo ano C, último encontro, última aula para revisão da prova dia 21, sabadão. Um abraço. Tchau. Depois revisem a aula no canal Gramática Nobre.